Boa noite a todos vocês que estão aqui presentes em Águas Claras, na nossa sede aqui no Delembe. Hoje nós vamos explorar uma passagem juntamente com um livro e já quero indicar para vocês, o livro que nós iremos explorar se chama Uma Vida na Sarjeta ou A Vida na Sarjeta, de Anthony Daniels, mas ele usa um personagem chamado Theodore Dan Hipple. E esse livro aqui, ele vai se conectar com uma mensagem aqui do Tanque de Bethesda. E eu quero aproveitar agora com essa nova frente que nós estamos tomando no Delembe. Eu sempre vou alinhar a mensagem a algum texto bem conhecido da Bíblia, né, que é o livro mais conhecido no Ocidente, com livros relevantes. E hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade pessoal. A responsabilidade pessoal, tratada principalmente aqui em João 5, vamos lá? Que diz assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado, em hebreu, tanque de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Eu vou ler novamente. Esse versículo ele é de extrema importância, que diz que nestes jazia uma grande multidão, que nesta multidão havia enfermos, haviam cegos. Eu vou ficar com esse microfone na mão para o áudio ficar melhor. Haviam paralíticos que esperavam o movimento das águas. Nas traduções mais fiéis diz que, segundo cria a tradição, eles esperavam o movimento das águas. Continuando, portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ele descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade. É justamente nesse versículo aqui que diz segundo se cria. E é claro que se colocar aqui essa expressão muda completamente o texto. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava naquele estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho nome algum. Ou melhor, não tenho homem algum, que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. E perguntando-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia se retirado. Em razão daquele lugar, haver uma grande multidão. Você vai ver essa intensa vontade de Jesus de não ser famoso. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já és são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que havia lhe curado. Eu quero aqui começar a tratar um assunto bem importante que fala a respeito da responsabilidade pessoal. Aqui nós temos uma superstição que você não encontra esta base aqui em Jesus Cristo. Uma superstição que um anjo vinha às águas, porque isso aqui não é evangelho. Isso aqui completamente era uma crendice que eles criaram ali, justamente porque aquele sistema ali, ele dava muito dinheiro. E é como o sistema de hoje. Aquele sistema onde havia o tanque, a porta das ovelhas e, falando geograficamente, se você for ao livro de Esdras, por exemplo, quando o livro de Esdras relata quando eles vieram, né, para reconstruir tudo, e você tem ali Neemias, você tem Esdras, você tem a comitiva de Zorobabel também que vem para reconstruir a cidade de Jerusalém. Eles constroem 12 portas. Jerusalém tinha 12 portas e aqui era a porta das ovelhas. O próprio nome já diz que era onde adentrava as ovelhas. E de fato ali foi construído um alpendre
que ele tinha 5 colunas, e naquele tanque ali, ao redor, foi criada essa superstição, onde tratava que a cura ela vinha justamente porque um anjo mexia as águas e de fato alguém entrava ali e saía são. E eu quero que vocês imaginem que aquilo ali, de algum modo, foi criado por uma máfia da época. Foi criado por homens que eu até posso imaginar que eles contratavam atores e atores iam ali e atuavam. Aparentemente estavam moribundos, estavam enfermos. E quando era agitado as águas, alguém agitava de algum modo, essa pessoa chegava mais rápido e alcançava a cura. E ali naquele local, eles também cobravam aluguéis para pessoas que estavam ali e era rentável as pessoas estarem ali, porque de algum modo o governo não olhavam para aqueles homens invisíveis. Eram homens que estavam na sarjeta, eram homens que estavam em situações totalmente desguarnecidos. E, de fato, o meio social não abraçava e não entregava oportunidade, ou melhor, podia até entregar oportunidade, mas as oportunidades que eram entregues àqueles homens dentro do círculo judeu eram oportunidades que obedeciam à regra religiosa. Não eram oportunidades de livre acesso de um mercado comum. Como, por exemplo, tem um livro do Nassim Taleb chamado Antifrágil. E esse livro, eu acredito que, assim como já muitos escritores falaram sobre, é um livro que mudou a era. É um livro do século XXI que ele muda a era passada para esta era, porque ele traz um novo modo de você enxergar a vida. E é um livro bem extenso, mas é um livro com uma genialidade tão absurda, que é do mesmo autor que escreveu O Cisne Negro, que ele fala sobre probabilidade, ou seja, ainda que você tenha estudos probabilísticos, a probabilidade ela sempre vai ser surpreendida pelo acaso. Então, ainda que você tenha... O que a probabilidade estuda? Ela estuda acontecimentos que, de algum modo, obedecem padrões. Mas a natureza prova que sempre ela vem superando padrões. Então, se você tem ali, por exemplo, no Japão, prédios que são construídos com molas para suportarem abalos sísmicos, vai vir um terremoto que vai surpreender a tecnologia que eles já superaram. Ou seja, o Titanic, ele fala muito bem sobre isso. Graças ao naufrágio do Titanic, hoje nós temos navios muito mais bem equipados do que o Titanic, porque se o Titanic não tivesse afundado, nós teríamos catástrofes maiores. Então, o naufrágio do Titanic proporcionou estudos melhores, proporcionou tecnologias melhores. E assim, nós caminhamos nesta humanidade progredindo na tecnologia. E a tecnologia, sempre quando ela é lançada, ela já é lançada obsoleta. Ou seja, o drone, por exemplo, o que é drone? Senão uma aeronave não tripulada. O drone significa isso. O drone hoje, para chegar no modo comercial, e chegou aproximadamente há 3 anos, se eu não me engano, atrás, onde fotógrafos, profissionais audiovisuais começaram a usar o drone ele já estava sendo utilizado na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, quando o drone se tornou comercial, ele já estava obsoleto na sua ação. Então, toda tecnologia hoje, praticamente, ela é criada para a autodefesa de uma nação. E nós sabemos que a evolução tecnológica que a sociedade teve na Segunda Guerra Mundial superou os 2.000 anos passados. Ou seja, uma evolução de 20 anos, tudo que nós estamos experimentando hoje, por exemplo, é um fruto de tecnologias que foram inventadas para armamentos bélicos. Então, hoje, quando nós entendemos como a sociedade está funcionando, a sociedade ela se surpreende por novas tecnologias que chegam, mas na verdade existem muitas tecnologias que quando chegam ao homem são tecnologias para testes. Ao ver como que o homem ele vai conseguir ali se ditar nessas tecnologias, eles veem se essa tecnologia deve permanecer ou não. Um exemplo. Se você pegar aí o seu celular, por exemplo, o iPhone, você vai ver que o aplicativo ele tem lá autorização em busca por voz, ou seja, Siri. Se você deixar a Siri ou Siri ligada, repare, se você está aqui e você falar assim que está com fome, vai chegar uma notificação do iFood para você. Se você falar que quer nadar, quer correr, vai chegar uma notificação vendendo algum produto relacionado a isso. Porque esse aplicativo está usando o seu microfone em tempo real. Assim também como está utilizando o modo como você escreve,
a velocidade como você escreve, o tempo em que você fica olhando um anúncio, o tempo que você fica olhando uma imagem. Então tudo no mundo é criptografado. Jacques Ellul, ele escreveu um livro épico, muito pouco conhecido aqui no Brasil, chamado A Sociedade Técnica, que ele fala sobre isso, da tecnicidade que a geração iria chegar a ponto de se esfriar, a ponto da geração não se importar mais com o humano. E hoje nós estamos vivendo uma crise do humano. Hoje, a depressão ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde o 4º nível do problema mundial de saúde. Mas dizem que até 2030 a depressão será o número 1. E eu não duvido disso. Eu não duvido. E eu acredito que até antes a depressão já será o número 1 da causa mundial do maior problema de saúde que nós temos. E de fato, quando a gente analisa, hoje nós estamos tendo uma crise do humano porque o homem deixou de ser humano. O homem, ele foi tão acostumado a ser uma máquina e a se experimentar como uma máquina que ele vai perdendo essa sensibilidade da vida e ao perder essa sensibilidade da vida, ele se coloca em uma concorrência para se manter em uma posição. E tudo isso que eu estou falando é mais velho do que a nossa era. Nesta época aqui que acontece isso, nós precisamos entender que existia um governo. O governo romano é o governo mais evoluído da história da humanidade. Roma foi o império que devastou todos os outros impérios que existiam. Nós temos diversos impérios que a história conta, por exemplo, hoje estão sendo datados. A gente tem o Império Vikings, que foi superado pelo Império Anglo-Saxão. Nós temos o Império Otomano. Nós temos o Império Celta, que foi superado. Nós temos o Império Medo-Persa, que foi superado. O Império da Babilônia, que foi superado. Nós temos o Império do Egito. Sabe como o Egito caiu? A Babilônia. A Babilônia derrubou o Egito. O maior império, você imagina, aquele império com todas aquelas pirâmides, com todo aquele arsenal, mas você via que o Egito ele era muito bem preparado estruturalmente e, de algum modo, toda a preparação dele estrutural era só para a adoração do imperador. Eles não se dedicaram tão bem à sua proteção militar, digamos assim. Já a Babilônia não. A Babilônia ela vem com uma superação bélica infinitamente maior do que o Egito estava preparado. E ela doma toda aquela região. Depois vem os Medo-Persas. Um império que já domava a tecnologia da guerra sobre cavalos, com flechas, com espadas mais leves, com estratégias de guerra, com lutas. E eles dominam a Babilônia. Nós temos a exemplo do Alexandre o Grande que vem, o Império Grego, e destrona tudo. Só que o Império Grego, além de destronar fisicamente, eles dominam intelectualmente. E o maior império intelectual que existiu foi o grego. Tanto que até hoje, o império que domina todas as mentes do Ocidente é o Império Grego. A sua inteligência, a sua epistemologia, ou seja, a sua base do conhecimento é grega. Se eu investigar aqui a sua epistemologia, nós iremos encontrar aqui que a sua inteligência ela é uma inteligência totalmente helênica. Ela é grega. Até o entendimento de Deus, ele é helênico. O que é helênico? Grego. As pessoas têm um entendimento de Deus, o próprio nome Deus vem do vernáculo Theos. Theos significa Zeus. E quem é a imagem de Zeus? Zeus é um deus que fica no alto do Monte Olimpo, barbudo, um velho, com a cabeça branca, barba branca. E é essa imagem que as pessoas têm de Zeus, Theos, Deus. É a mesma imagem. E a mesma correlação de Zeus com os homens é a mesma correlação que as pessoas têm de Deus conosco. Só que como que nós quebramos isso? Você não tem que traduzir a imagem de Deus baseada naquilo que você aprendeu sobre a vida, não. Você tem que tomar a sua ciência sobre a divindade em Cristo. Só que Cristo não é história. Cristo não é Bíblia. Como assim? Se você conseguir conhecer a Deus pelo conhecimento, Deus não é Deus, ele é fruto do seu pensamento. Logo então, é impossível crer em Deus. Quando perguntaram para Carl Jung, um dos maiores psicanalistas da história, e perguntaram para ele, você acredita em Deus? Ele disse, não. Eu sei dele. Isso faz total sentido. Porque crer em Deus
é você atribuir as suas razões a ele. Logo, você se relaciona com uma ideia que você tem. Mas Deus não pode ser relacionado por uma ideia, Deus só pode ser vivido. Então, se você crer em Deus, você não vive. Logo, quem o vive, o prova. E o que estão fazendo hoje, estão tentando explicar a Deus pela Bíblia. E é por isso que não há mudança genuína. Porque eles ensinam histórias que não afetam o íntimo do ser. São histórias que estão a par do homem. São histórias que não se correlacionam com você. E principalmente para domar a esfera do pensamento humano, não é atribuído aqui a intenção de um relacionamento com Deus, é atribuído a relação da danação. Como assim? Ou você obedece e recebe o benefício, ou você desobedece e recebe a punição. Então, a relação que as pessoas têm da ideia de Deus é uma relação com medo de ser punida. Como, por exemplo, hoje, eu ao sair um pouco aqui para ir ao meu treino, eu estava vendo um engarrafamento que foi produzido pelas pessoas utilizando o celular. Hoje o engarrafamento, ele é produzido por pessoas que estão utilizando o celular. Elas não conseguem ficar 3, 4 segundos parado no trânsito sem pegar o celular. E ao ver ali uma mulher que estava passando a marcha, olhando o celular, ela só evitaria fazer aquilo se alguma autoridade a reprimisse. Ela não tem a autoconsciência de pensar que ela estava no acostamento, em alta velocidade, dirigindo um veículo e mexendo no celular, colocando a vida dela em risco e o pior, a dos outros. Ou seja, até mesmo a consciência nacional não é uma consciência autoconsciente. É uma consciência que precisa ser reprimida. Se ela não for reprimida, ela não é doutrinada. E uma nação que está vivendo assim, para ser primeiro reprimida, do que ela mesmo ditar o curso que deve ser seguido, é uma nação que entende Deus como um repressor. Logo, Deus ele não é vivido na relação. Deus ele é vivido por práticas que você faz, por rituais que você segue. E aqui não é diferente. Aqui, essa cosmovisão que eles criam, eram que aquelas pessoas que estavam ali, repare, ainda que aquele homem era um coxo, ainda que aquele homem era um deficiente, ele não precisava se estagnar naquela condição de deficiente. Quantos deficientes nós temos que estão aí competindo? Olimpíadas, que estão trabalhando, que estão tendo filhos, que estão sendo representantes de uma consciência de superação. Mas aquele homem não. Porque primeiramente ele tinha o estigma de que ele pecou. Primeiramente ele tinha o estigma que ele estava sendo punido por Deus. E é por isso que lá na frente Jesus Cristo, ao falar com ele, diz: olha, você foi curado. Mas não peque para que não te suceda coisa pior. Nós lemos no texto. O que é pior do que um homem ser coxo 38 anos? O que é pior? Porque agora ele anda. Mas de fato, andar não altera a sua consciência. Tem pessoas que andam, mas andando se prendem. E tem pessoas que aparentemente não andam, mas são livres. Então, de fato, o caminhar dele, ou seja, usar as pernas dele, poderia ser utilizada para uma doença e uma condição e uma deficiência ainda pior, que é a deficiência do ser, a deficiência do caráter, que é a deficiência que nós estamos vivendo. Por isso que Jesus Cristo, quando chega até ele, faz uma pergunta: o que tu queres? Tu queres ficar são? Por que Jesus Cristo pergunta? Porque ele precisa querer sair daquela condição. E a resposta dele é a resposta que Theodore retrata nesse livro, que nós vamos ler uma parte já já. E uma das experiências desse psiquiatra, lá do Reino Unido, que atendeu mais de 20 mil pacientes, e ele atende pacientes que estão nas situações vulneráveis, os pacientes pobres, que também não são negros, e ele relata isso aqui, são os pacientes pobres, brancos, do Reino Unido. E ele repara 2 tipos de discursos nas pessoas que vivem na sarjeta. Ele é bem cético, bem sarcástico no seu livro. E ele fala que os 2 discursos são o discurso passivo. O que é o discurso passivo? Eu sou fruto de alguma coisa. Eu sou fruto do não amor que eu recebi do meu pai.
Eu nunca recebi um olhar do meu pai, eu não recebi um olhar do meu pai, eu não recebi um amor do meu pai, eu recebi uma palavra amaldiçoada da minha mãe, eu recebi uma surra, eu recebi ódio, e aí de algum modo ele se autoriza a ser aquilo que ele foi atingido, ou seja, ele se torna a ferida que o feriram. E esse discurso passivo é um discurso de não responsabilidade. Esta pessoa que se exime da responsabilidade, da autorização pessoal de ser. Ou seja, ele não é. Ele não é. Ele é fruto de um estímulo. E hoje, nós reparamos isso. Ele fala que no consultório, é muito nítido notar isso. Tanto no consultório, ele faz uma experiência também aos presidiários. Quando é perguntado, os presidiários e as pessoas que estão ali na vida do crime também falam que eles estão doentes, que eles precisam de uma cura. Então, de todo modo, a culpa em si não é deles, é do médico, que não ainda entregou-os a cura. Então, enquanto eles não receberem a cura, eles serão criminosos. E esse discurso passivo, ele acompanha o discurso da vitimização. É o eu fenomético. Como assim o eu fenomético? É o eu que se torna através de um fenômeno. Ah, você não conhece a minha história. Ah, você não conhece o meu passado. Ah, você não sabe tudo que eu já passei. Tá, mas foi só você. Viver dói, eu sei disso. Viver machuca. Viver sangra. Vir ao mundo, você já vem sendo rasgado nos seus pulmões. Todo mundo sabe disso. Todo mundo tem uma guerra. A grande questão é você massificar a sua guerra como se ela fosse maior que a dos outros. E a partir de então você começa a se vitimizar. Como se você fosse vítima social. Como se você fosse vítima de um tratamento parental. Como se você fosse vítima de um estímulo que praticaram a você. E a partir de então, você passa a não olhar o mundo como um ser ativo. Você passa a olhar o mundo como um ser passivo. Você não promove algo. Você fica fruto dos estímulos que te provocaram. E aí você precisa crer que existe um tanque que vai vir um anjo para agitar as águas e você entrar e ser curado. Mas que cura é essa? Uma cura que acontece com águas agitadas, isso não é cura. Porque se isso fosse cura, Deus não precisaria criar, ele não precisaria ter a paciência de esperar bilhões de anos para que a energia se transformasse em matéria e a matéria soubesse de si. Como, por exemplo, o início de todas as coisas. Você tinha ali hidrogênio condensado. E o hidrogênio condensado, aquelas moléculas, quando elas vão implodindo, de repente você tem uma explosão, que é uma supernova, uma explosão do tamanho de milhões de galáxias. E ali, com aquela explosão, você cria um habitat para novas vidas, ou seja, moléculas de hidrogênio que eram simples. O que é uma molécula de hidrogênio? Uma molécula simples. Agora, ela se ramifica. E nessa ramificação, você tem uma outra atmosfera. Ou seja, você tem uma exosfera. Enosfera, como o Teilhard de Chardin fala. Então, essa outra esfera que é criada, eu vou falar em termos informais, agora, dentro dessa outra esfera, repare nisso, depois dessa explosão, você encontra moléculas de ácido nucleico. E o que é ácido nucleico? A base do RNA que forma o DNA. Então ali, com milhões e milhões e milhões de anos, com aquelas moléculas se espalhando, se eclodindo, saltando para outras dimensões, nós temos a criação de tudo que existe. E aí então, com o tempo, nós temos uma outra explosão de níveis, que é o nível da consciência humana, que Teilhard de Chardin fala que é o nível da reflexão. Esse é o nível onde o homem ele passa a refletir e saber que ele sabe de algo. E nisso nós temos uma história de bilhões de anos. Eu respeito se você crê que tudo foi criado em 7 dias. Eu respeito. Todavia, esses bilhões de anos que demoraram, repare, Deus ele respeita o processo. Porque uma informação, ela vem navegando e essa informação que era informação agora se torna matéria. E a matéria se auto-organiza, de modo que tudo que existe, nada morre. E é esse Deus que espera tudo. Então, se uma informação tem o poder
de criar bilhões de galáxias, imagina você que é a informação que sabe da informação. Isso deveria mudar a sua vida. Ao invés de você estar esperando, e eu sei que você que me ouve ou está presente pode estar esperando o bilhete premiado da Mega Sena. Que você vai apostar e vai ganhar. Que você está esperando sim chegar o grande amor da sua vida, chegar a proposta de emprego dos seus sonhos, de chegar esse mundo ilusório que ditam aqui no tanque de Bethesda. E aí o Senhor está perguntando: o que você quer que eu faça, meu filho? Ah, mas eu sou, mas eu fui. Calma. O Senhor quebra esse discurso e diz: tá, pega o teu leito e vai embora. Sai, caminha. No primeiro caminhar, ele já encontra a primeira barreira. Quem pergunta é sábado, tu não deve caminhar. Ou seja, até com a ordem de caminhar, ele tem a primeira barreira para não caminhar. Então, hoje, esse senso de autorresponsabilidade que está emanando sobre a sua vida é para você crer que você tem a capacidade de mudar a tua história. Assim como aquele homem que chegou no Shark Tank e apresentou o seu projeto de uma câmera em maçaneta e nenhum Shark Tank quis ele. Nenhum Shark Tank quis ele, ele foi embora. De repente, um bilionário olha o seu produto e investe 1 bilhão na sua empresa. Pronto, ele se transforma bilionário. Porque ele tem 1 bilhão investido na sua empresa e aí passa algum tempo depois, ele se senta na cadeira do Shark Tank. E para quem não conhece Shark Tank, é um programa onde milionários, empresários são apresentados aos projetos que eles devem escolher se eles entram com a participação ou não. E aí esse que foi rejeitado agora se senta e ele é mais rico que todos os Shark Tanks juntos. É o processo. E o Senhor quer que você construa esse processo. O Senhor não quer e nem vai autorizar que você creia nessa superstição, não você que está me ouvindo. Nessa superstição que de repente vai vir um estalo e vai mudar a sua vida. Não, você tem a capacidade de mudar. E primeiramente, para que você mude o mundo, você precisa mudar o seu mundo. É a estrutura pessoal, é a mudança de um hábito alimentar. É a mudança de programas que você assiste, é a mudança de horários que você acorda, é a mudança de roupas que você veste, é a mudança de falas, é a mudança de comportamento. É a mudança de interpretação. A partir de então, tudo vai mudando dentro de você. E aí então você vai construindo essa nova estrutura. E o Senhor está te dando essa possibilidade porque Ele quer quebrar esse discurso passivo. O Senhor quer quebrar esse discurso do eu fenomético. Esse eu que se culpa, esse eu que se pune. E cada vez que você se pune, você chama um abismo cobrindo outro abismo. E, como eu disse, a mensagem que é criada num dia hoje, eu estava aqui. E eu tive a grata surpresa de receber o meu amigo aqui, que eu vou contar aqui brevemente a história. Ele está com uma roupa, que é uma roupa de eletroestimulação. Eu divulguei um pouco nas minhas redes sociais hoje, vou divulgar mais. E é uma roupa que você veste, tem os eletrodos, é conectado via Wi-Fi e ele coloca os estímulos e você faz o treinamento. Esse treinamento ele equivale a 3 dias de academia. 3 dias de academia, não tem impacto. Você faz no conforto da sua casa e realmente funciona. Realmente funciona. E a história dele é incrível porque eu fui com ele vender o carro dele. Eu fui vender o carro dele, um carro de mais de 100 mil reais. Eu negociei o carro dele. Ele vendeu o carro dele para comprar essas roupas. Danilo, ele comprou 6 roupas por 100 mil reais? Sim. Ele comprou 6 roupas por 100 mil reais. E ele investiu nessa empresa, ele é o primeiro de Brasília. E ele conversando comigo, ele disse, eu já recuperei 60%. Eu estou emocionado porque ele é um amigo meu de infância, eu casei ele. Eu estou emocionado porque na hora que ele foi embora, eu falei, cara, parabéns. Eu vou ajudar ele. Eu falei, eu vou divulgar, eu vou promover, porque é meu amigo. E ele falou, não tinha como, né, mano? Veio o segundo filho, eu tive que fazer algo. Pã, a mensagem. Ele foi forçado a fazer. Porque ele já tinha um filho, vem um filho, e agora ele foi forçado a dar um salto maior. E esse salto maior promoveu ele desafios maiores. Porque aí se não tivesse dado certo? Você tem noção do que fez ele tomar essa atitude? Ele já era gerente de uma empresa aqui em Brasília que tem a eletroestimulação, mas é com fio. É com fio, não vou falar o nome dela. É com fio. É uma roupa que tem fio.
E aí ele foi pensando, pesquisou, viu essa roupa sendo lançada na Alemanha, trouxeram para o Brasil, ele começou a pesquisar, e aí de fato ele acreditou. Agora imagina, ele pegar todo o dinheiro que ele tem e investir em algo que é um salto escuro, e é isso que o Senhor nos promove. Você salta onde não tem nada e eu te entrego o chão. Não é o contrário. Você está esperando o chão para saltar, você nunca vai alcançar. Nunca. Porque de fato, se você vê o chão e salta, tudo que você conquistou foi você mesmo. Agora, quando não tem o chão e você salta, e Deus dá o chão quando você saltar, aí sim, você conquistou a Ele. Senhor, posso caminhar entre as águas? Claro, pode. Pedro caminha não é sobre as águas, Pedro caminha sobre a autorização de Jesus. Vem. Enquanto ele está vindo sobre a palavra de Jesus Cristo, ele caminha. A palavra diz que vem ventos fortes, ele se distrai e começa a afundar. Por quê? Porque ele perde a âncora, que era Cristo. E semana passada eu estava conversando com um empresário falido. E ele estava falando sobre como ele faliu, o que aconteceu. E a gente conversando, eu disse: o mundo precisa te ouvir. Quem tem que dar as palestras são empresários falidos. Sim, porque são esses empresários que motivaram a economia. São esses empresários que abrem vista a outros empresários. É a cafeteria que abre e não se renova, que abre oportunidade para outra cafeteria que se inovou crescer. E aí então ele olhando o que faltou agora, ele se equipara mais. E repare, empresários de sucesso faliram no mínimo 2 ou 3 vezes. Então a falência não é o fim, ela é o estressor necessário para te crescer. E os estressores nos crescem. Tanto que quando você carrega peso, você estressa a sua massa óssea e a sua massa óssea cresce. Isso te dá longevidade. Repare que quando você está envelhecendo, você perde massa óssea. E a perda da massa óssea, ela te enfraquece em todos os níveis. É por isso que a prática de exercícios físicos, de atividade física, ela limpa as suas artérias, ela melhora o seu colesterol, ela faz você produzir dopamina, ela faz você produzir um estilo de vida que te prepara para o envelhecimento. Então, até mesmo aquelas mulheres que carregam as latas na cabeça, elas estão aumentando a sua massa óssea. E quando você chega lá, tem uma velhinha que carrega a lata na cabeça até hoje, de 70, 80 anos, com uma saúde de ferro. Estressores que promovem essa antifragilidade. O que é uma antifragilidade? A antifragilidade, ela é a perfeição da resiliência. O que é a resiliência? É a capacidade de um objeto de sofrer deformação e voltar ao seu estado original. Ou seja, se eu pegar esse celular, ele é resiliente ao ponto de, estou clicando aqui. Se eu aplico uma força que é maior que a resiliência dessa tela, o que vai acontecer? Vai quebrar. Já o antifrágil não. Ele não é só resiliente, ele volta melhor do que o estado anterior. É como o tentáculo de um polvo. Quando você corta ele, ele cresce mais forte. E agora eu vou ler 2 páginas aqui, que vai fechar um entendimento tão absurdo na sua mente, porque você vai entender algo de uma frase que eu escuto, hoje eu escutei novamente e eu gosto dela. Depois que eu te conheci, Danilo, eu passei a te ouvir, passei a andar com você, vieram muitas tribulações. 3 pontos. 1. Você passou a ver a vida de outra maneira. Logo então, aquilo que aparentemente não era problema para você, começa a ser. 2. A unção que você respeita, você atrai. A partir do momento que sua mente é expandida, ela precisa encontrar outros estressores. Porque você é energia. Uma vez que sua consciência se expande, sua energia se expande. E a energia se expandindo, ela vai encontrar novas ramificações para saltar. E as novas ramificações são explosões nucleares. Porque explode núcleos. Isso é outro problema. 3. Você está sendo entregue à oportunidade de sentir a vida como ela é. Para que o seu corpo assuma o estado da sua consciência.
Porque não adianta você ter uma consciência expandida e o seu corpo não desfrutar dela. Não adianta ser um filósofo de bar. A sua consciência tem que acompanhar o seu desenvolvimento. E para isso você precisa ter disciplina. E a disciplina ela não respeita o discurso passivo, o eu fenométrico. A disciplina respeita o eu ativo. Literalmente o eu ativo. E você precisa se desvendar e se desbravar a coisas novas. Você está esperando um estímulo, por exemplo, para uma atividade física? Quer um estímulo? Você é templo do Espírito. Existe um estímulo melhor que esse? Você ser templo do divino. E as pessoas querem malhar para modelar o corpo. Imagina você treinar para sentir Deus. Imagina você sentir Deus vomitando depois de um estímulo máximo físico. Isso é lindo. Como hoje. Nunca fiz natação. Depois do salvamento que eu tive lá no Rio de Janeiro, eu falei, vou fazer natação. Me inscrevi, fui hoje lá fazer natação. O professor pergunta, você sabe nadar? Eu falei, olha, eu me viro. Agora, tecnicamente, quando eu nadei, ele falou, tu sabe nadar. Agora nós iremos melhorar a sua técnica. E interessante, como depois de 40, 30 minutos de aulas técnicas, eu melhorei o meu nado, eu não sabia que eu não sabia nadar. Isso é lindo. É maravilhoso. E quanto mais eu ia nadando, mais eu ia gostando. Quanto mais nadando, pronto, descobri uma outra paixão, mas eu precisei ir. Foi a melhor escolha que eu fiz, foi natação. A melhor escolha. E tem coisas que você ainda não se permitiu, porque você está se colocando nesse eu fenométrico, tá? Tudo bem. Fizeram isso com você, tá? O importante não é o que fizeram com você, o importante é o que você faz diante do que fizeram com você. O importante é quem você se torna após tentarem te tornar aquilo que você não é. E você pode estar vivendo essa angústia hoje, essa crise existencial, porque te colocaram num envelope que você não é. Mas esse envelope está te definindo até mesmo socialmente. Quantos milionários nós temos que estão pobres? E ele vai morrer pobre. Mas sendo milionário dentro de si, porque ele tem dons e tem ideias que precisam sair de dentro dele. Eu conversando com pessoas essa semana, falando de projetos, e aí, quanto mais eu vejo que eu compartilho de projetos que eu tenho, as pessoas querem me colocar em um caminho que as outras já fizeram. Eu falei, tá errado. Tá errado. As grandes inovações vêm por meios que são criados pelo eu pessoal. Esse médico mesmo que criou essa roupa, por que ele criou essa roupa sem fio? Ele falou, não, cara, tá errado. E ele buscou investimentos milionários para construir uma roupa que não utiliza cabos. Essa roupa é genial, ela é genial. Ela é genial. Ela pega, por exemplo, uma senhora que quebrou o fêmur e ela sentada na cadeira, ela estimula e o músculo está trabalhando sem ela fazer nada. Ela só precisa descer a perna e o músculo... Pronto. Ela está hipertrofiando o quadríceps femoral dela sem colocar peso. Isso é genial. Ela tem estimulação no glúteo para sustentar o osso do fêmur sem ela precisar agachar. Essa roupa é genial. E esse médico para criar isso? Foi fácil? Não. Hoje eu estava vendo uma colega minha de São Paulo. Elas lançaram agora as joias dela. E elas ficaram 1 ano criando esse projeto. E eu fiquei pensando, meu Deus, cara. 1 ano criando um projeto. Uma mulher fica 9 anos criando um ser dentro do seu ventre. E quando sai, o vínculo é eterno. E o que você tem criado? O quê? Eu falo isso no meu curso. Para concurseiros. São 12 vídeos simples, curtos, mas são vídeos que vão mudar a sua percepção da vida. E você vai ver que só depende de você. Literalmente. Anthony Daniels, ele fala aqui na sua página 45. E nós vamos ler aqui, que ele diz o seguinte. Por exemplo, o número de pacientes que ingressaram na nossa enfermaria diminuíram de modo arrebatador durante os primeiros dias da Guerra do Golfo e durante os campeonatos europeus.
As pessoas estavam absortas durante um período em assuntos diferentes de si mesmas para pensar em suicídio. Ou seja, ele está dizendo que as pessoas estavam ocupadas demais para pensar em si mesmas, distraídas. E aí diminui, de fato. Quantos atendimentos os hospitais tiveram na Copa do Mundo? É interessante. Talvez a maioria das doenças está no problema do ensimesmamento. E ele fala isso nesse parágrafo. Qualquer com um histórico psiquiátrico provavelmente não deve ser muito responsável pelas próprias ações e, por isso, pode esperar receber a correspondência da redução da sentença. Ele está falando aqui daquele eu que se coloca em uma overdose pré-comparecimento a um tribunal. E aí, antes dele ser julgado, ele dosa a sua dose para parecer que está dodói. E ao chegar no tribunal, ele ser tratado como doente psiquiátrico, ele recebe um afago. Tá. Trazendo para os dias de hoje, aqui ele está falando, claro, de um fato de presidiários ou de sentenciados. Você, que está sendo colocado em um julgamento por algo que você fez, algo errado. Algo errado. Ao exemplo, você trai o seu companheiro. Você trai a sua companheira. Você tem a dignidade de chegar, um exemplo, e falar, eu errei. Eu errei, foi um deslize. Ou você se coloca em muitas situações e você se coloca em uma overdose pré-tribunal, ou seja, você se entorpece de desculpas, de autocomiserações, para que o fato em si seja um pouco abrandado. Exemplo, no meu último serviço a gente estava voltando para a base, voltando para o quartel, e tinha um homem sentado em uma bisera, carregando a criança na frente, sem capacete, sem sandália, de bermuda, sem camisa, e andando. Eu olhei e falei, não, peraí, vamos lá. E quando eu cheguei, eu confesso que foi só para uma conversa. E aí eu chegar, eu bem cordialmente falei, pô, senhor, o senhor tá pilotando moto com uma criança, sem capacete. Aí ele, não, eu tava parado. Mudou tudo. Desci e apliquei a multa. Eu falei, essa multa é porque o seu tratamento pediu isso. Você pediu isso. Você pediu. A partir do momento que você não assume, aí eu preciso te punir, para a partir de agora, a sua consciência pelo menos seja doutrinada. Seria muito mais fácil ele falar, perdão, verdade. Pronto. Eu não preciso aplicar a multa porque ele já é autorrepreensível. Vocês estão me entendendo? Então, o cidadão autorrepreensível, ele não precisa da repreensão do Estado. Mas como ele não é autorrepreensível, eu precisei repreendê-lo. Foi só esse motivo. Seguindo. Depois tem uma overdose para emprego. Um número surpreendente de pessoas desempregadas que, por fim, encontram uma ocupação e tomam uma overdose na noite da véspera do primeiro dia de trabalho e não comparecem na manhã seguinte. E os põem na rua antes mesmo de começar e, assim, ingressam mais uma vez na fileira dos desempregados. É aquelas pessoas que a gente está falando aqui que tem medo do trabalho. Mas repare, quantas vezes você tomou overdose de álcool para não ir trabalhar no outro dia e pegou atestado médico? Quantas vezes você colocou uma overdose de problemas para ter uma desculpa de não render no seu trabalho porque você está infeliz? E as pessoas, elas têm muito disso. Elas, quando estão na situação bem deprimente e deplorável, elas querem um emprego e precisam de um emprego e de repente o emprego é dado. E aí quando elas estão no emprego, elas se sentem infelizes por estarem naquele emprego. E aí começam a exercer uma atividade ruim até mesmo para que ela seja mandada embora. Isso acontece também em relacionamentos. Quando a pessoa não tem a coragem de pôr um fim na relação, ela provoca o fim. E para provocar o fim, ela começa a ferir a outra, a ponto da outra pessoa estar tão ferida que não aguente mais se ferir. Aí então ela rompe. E aí nesse rompimento, aquele que não teve coragem se vitimiza e diz, você terminou comigo, mas na verdade ele já queria terminar. E aí ele transforma o culpado, porque ele não tem coragem de se culpar. Falei algo óbvio aqui? Talvez você possa ter feito isso, eu já fiz. Falo de mim. E essa coragem de assumir a autorresponsabilidade, ela te autoriza a você ser. Você ser um ser real. E aí vem a página mais densa desse capítulo, que nós vamos só falar desse capítulo. E diz o seguinte, um gesto direcionado à morte, mesmo sendo um gesto ainda, é um potente sinal de angústia. No entanto, em 90% dos casos, segundo a minha experiência, a desgraça é auto-infligida, ou, ao menos,
é a consequência de não saber como viver. As emoções que circundam a maioria das overdoses são ao mesmo tempo intensas e superficiais, ou seja, aquela euforia que de repente vem você, daqui a pouco ela passa e ela deixa um vazio. Isso é um equilíbrio do cérebro, é um equilíbrio neurológico. Ou seja, toda euforia, ela precisa, quando seu cérebro está em uma euforia intensa, ele precisa provocar um efeito rebote proporcional. E é por isso que nós temos aqui, por exemplo, em Águas Claras, um índice muito grande de suicídio também, porque aqui nós temos muito uso de metanfetamina. E a metanfetamina, ela eleva a sua sensação de prazer e depois, quando ela vai embora, ela deixa um vazio, uma tristeza, porque é o seu corpo precisando se reequilibrar. E esse reequilíbrio, ele acontece, por exemplo, quando você está apaixonado, aquela paixão e aquela loucura, e você começa... Aí daqui a pouco vai vindo uma realidade e aí você vai se entristecendo, você vai se deprimindo, porque não é aquilo que você achava, aí você começa a culpar o outro, porque o outro não corresponde às suas expectativas, mas as suas expectativas são ilusórias, são fantasiosas, porque você está eufórica. E aí você pode estar colocando o eufórico, né, para não dizer que eu fui tendencioso, você pode estar colocando que o amor não existe, mas você nunca amou. Isso não é amor. Amor não é isso. O amor, ele é paciente. O amor, ele leva tempo. O amor é construído, é uma decisão. Então por isso que essas decisões eufóricas produzem tanto descontentamento. É euforia pra fazer algo, eu vou fazer e tal. Tá, ok. Como eu falo no meu curso, o que você decidiu? É concurso? Tá, então só termine quando você estiver aprovado no concurso. Agora eu vejo pessoas que se colocam em divisão, não é concurso. Não, mas tá, coloca uma decisão que é o concurso. É o concurso. O resto é trivial. Trivial. E a nossa estrutura existencial é uma estrutura tão frágil que se você mergulhar um pouquinho em profundidade, você se destaca. Um pouquinho. É um pouquinho. Se você decidir correr e se interessar em correr e se doutrinar em correr só um pouquinho por dia e você se aprofundar, daqui a pouco você está maior ou mais longe que a maioria. Hoje, se você se interessar um pouquinho, 6 meses em aprender um novo idioma e você se tornar fluente em um idioma, você está em 3%, ou melhor, menos que 3% da população nacional. Se você ler um livro na sua vida, você já está entre 1% da população. Se você ler 2, então você é um gênio no Brasil. E se você ler 10, meu Deus, o Brasil não te suporta, não te comporta, melhor dizendo. Basta se aprofundar um pouquinho, você se destaca. Mas a mediocridade não permite que você se aprofunde. Porque a mediocridade é a média ponderada. E sabe o que é média ponderada? É a estatística que te coloca no meio do todo. E essa estatística, ela nunca vai deixar que você se sobressaia. E continuando. O capítulo mais importante desse livro, nós vamos ler os próximos parágrafos aqui, que diz: nos estados de bem-estar social modernos, a luta pela subsistência foi abolida. Na África, onde também trabalhei, o pobre tem de entrar numa batalha cruel para conseguir água, alimento, lenha e abrigo para passar o dia, mesmo nas cidades. A luta confere sentido às suas existências. E um dia a mais vivido sem fome, digamos em Kinshasa, é um tipo de vitória pessoal. Sobreviver lá é uma façanha e a ocasião de comemoração. Não é assim na minha cidade, onde a subsistência é mais ou menos garantida, independente da conduta. Por outro lado, existe um grande número de pessoas que são destituídas de ambição ou de interesses. Desse modo, não tem nada a temer e nada por esperar. Se é que trabalham, são trabalhos que não oferecem quase nenhum estímulo. Sem a crença religiosa para dar um sentido exterior à transcendência da vida, não são capazes de conferir a si mesmas um sentido interior. Ele fala das pessoas que estão ali na África que precisam todos os dias lutar para sobreviver. Logo, a luta confere um sentido à sua existência. E ele fala das pessoas que estão na sua cidade, não tem nem estímulo para trabalhar, porque de todo modo tem a assistência do governo, e eu já morei em países assim, onde, por exemplo, na Austrália,
um homeless, ou seja, um morador de rua, ele recebe um dinheiro, aproximadamente $800 semanais do governo. Então, não existe a pobreza lá. E aí ele fala aqui que até mesmo os trabalhos que são oferecidos, que as pessoas pegam, não entregam para eles sentidos. E eu estava vendo. Conversei com o dono de um atacadista aqui em Brasília para conseguir emprego e, de fato, consegui alguns empregos. E aí eu vi que quando eu ofertei a algumas pessoas, você vê que tem pessoas que não querem, mesmo estando desempregadas. Elas não querem assumir o emprego porque elas dizem, não, ela já pensa na labuta. Ela não pensa na capacidade da empresa. Ela não vê que a empresa, há um exemplo, é uma empresa enorme. Não só em Brasília, mas no Brasil. É uma empresa que existe imensos organogramas. Ela pode entrar ou ele pode entrar em uma condição, mas lá dentro ele pode crescer a estar em tal ponto. Agora não. As pessoas olham somente quanto que elas vão ganhar, o ofício que elas vão ter. E de fato, quando nós olhamos aqui, na verdade, dia a dia, as pessoas estão em trabalhos que não entregam para elas sentido interior. É somente aquela significação de um contra-cheque. E se o trabalho não te entregar um significado interior, você pode ter certeza que você vai ser muito feliz trabalhando. E assim, uma pessoa que seja qual for a ação dela, é uma costureira, é um alfaiate, é um policial, é um auditor, seja qual for, aquilo tem que te conferir um sentido à sua existência. Aquilo tem que te trazer um valor existencial. Aquilo tem que te dar uma ambição. E essa ambição não é só ambição para você comprar coisas, não, é ambição maiores de um mundo ideal. E essa ambição de um mundo ideal, o homem, o ser humano, ele não foi criado, ele não existe para se contentar. Isso é absurdo, claro. Porque se o ser humano se contentasse, ele morreria como uma múmia. Imagina, você se contentar na condição que você está. Pronto, acabou. Não tem aí o senso da eternidade. E essa eternidade que está dentro do homem é que confere esse sentido, essa ambição. Mas não é essa ambição que te escraviza, é essa ambição que te eleva e ao te elevar, ela eleva os outros. Há um exemplo. Ontem nós estávamos almoçando, se eu não me engano foi ontem. E aí ao levantar, estávamos lanchando, ao levantar, eu preguei a minha bandeja com o prato que eu tinha terminado, enfim, com o lixo que sobrou, levantei. Nisso estava saindo uma menina na minha frente e deixou a bandeja, o lixo, na mesa dela. Na hora que ela me viu, ela deu meia volta, voltou e pegou a bandeja. Ou seja, a assimilação produziu a ela uma consciência. Isso eu lembro na Austrália, a primeira vez, eu lembro até hoje, 2013 em Southport, a gente foi comer no KFC. Terminei de comer no KFC, deixei a bandeja lá, na hora que eu levantei, todo mundo olhando pra gente, cara, tem alguma coisa de errado com a gente. Nem me toquei. Depois de um tempo imerso na cultura, eu fui ver que aquilo foi uma afronta para o australiano. O australiano, ele não deixa lixo. Não deixa. Ele cata, ele conduz. E de fato, para eu reparar aquilo, eu tive que estar imerso. Então, uma elevação cultural, ela produz essa assimilação. E se nós tivéssemos essa noção de que você se elevando, você eleva a cultura. Você se elevando, você eleva as pessoas que estão ao seu redor. E você se elevando, você promove uma economia mais digna. Como assim, Danilo? Claro! Você se elevando e gostando de coisas boas, você produz mercado na indústria. E produzindo mais mercado, você produz mais empregos. Mais empregos, automaticamente, mais dignidade humana. Entendem isso? E aí, pra gente encerrar. E o que restou para essas pessoas? Entretenimento e relacionamentos pessoais. Esse capítulo é bem forte. Entretenimento absorvido passivamente pela televisão e pelos filmes. Comunica-lhes um mundo materialmente mais abundante e um estilo de vida mais glamuroso. E assim, alimenta um ressentimento. A sensação da própria insignificância e da incapacidade gera emoções poderosas. Em especial, ciúme e um desejo intenso de dominar ou possuir alguém para sentir que tem um controle. Ao menos, de algum aspecto da vida.
É um mundo em que os homens dominam as mulheres para inflar os próprios egos. E as mulheres querem ter filho, pois ao menos tenho algo que é meu. Ou tenho alguém para amar e alguém que me ama. Relacionamentos pessoais nesses mundos são puramente instrumentais para atender às necessidades do momento. São fugazes e caleidoscópios, apesar de proporcionalmente intensos. O único vínculo para relacionamentos pessoais é a necessidade e o desejo do momento. Eu até coloquei aqui a libertação de Ana. Sabia que nas escrituras, lá em Samuel, eu já falei algumas vezes, mas agora eu vou falar correlacionado isso aqui, a esse livro. Ana, ela era uma das mulheres de Eucana, ou do sacerdote, melhor, do seu marido, sacerdote Eucana, que tinha uma mulher chamada Penina, ou seja, Eucana tinha Penina e tinha Ana. Penina tinha muitos filhos, Ana não tinha nenhum. Aparentemente ela era estéril. Porém você vai ver que o milagre que chega em Ana é depois dela reconhecer o amor do seu marido. Estou sendo bem resumido aqui. Você vai ver lá que depois que ela entende que seu marido a ama, o ventre dela se abre. Antes disso, ela tinha subido ao tabernáculo várias vezes, por diversos anos, tentado sacrifício, e a madre fechada. A partir do momento que seu marido diz, mas mulher, por que você está angustiada assim? Eu não te amo mais do que ela, e eu não te dou mais presentes. Aí ela, meu Deus do céu, é verdade. Quando ela entende que ela era a preferida, o ventre dela chora. E aí ela recebe a mensagem. Quando ela recebe a mensagem, engravida. Mas repare, você vê que até então Ana, ela queria ter filhos. Ela queria ter um filho para ter a sensação de existência. Para ter alguém para dizer, isso é meu. Eis aqui o meu. E a gente vê, muito tipicamente, nesse submundo que ele diz aqui, nessa vida da sarjeta, sempre o homem tem uma mulher. É a dele, é a posse dele. Ninguém mexe. Tanto que quando ela tenta romper, o que ele faz? Mata, agride, não aceita, fica doido, vai pras ruas. É dele. Porque é a única sensação de poder que ele tem, uma mulher. E aí a mulher olha e diz, tá, eu nesse mundo, nunca vou ser ninguém, vou ser sempre escrava aqui, beleza, pelo menos eu tenho um filho. E aí o filho se torna o seu principal alvo e objetivo na sua própria carência. E aí o que ela faz? Ela começa a super proteger o seu filho. E aí super protegendo o seu filho, ela o impede de crescer socialmente. E aí gera um ser fraco para a sociedade. Então, repare que esses casamentos, não falo só na sarjeta, agora eu falo por mim. Quando você repara que o casamento é justamente para atender uma necessidade social e realmente para o homem, a mulher é a primeira propriedade, e a mulher quando tem filho, ela o tem para o tratar como seu bonequinho, como a sua projeção do combate à própria solidão. Note, será que não há uma semelhança entre essas histórias que eu estou contando, entre a história de Ana, que fizemos essa correlação, entre a história desse homem que estava ali no tanque de Betesda e o Senhor o cura, e repare que a cura que vem, ela vem no progresso de consciência agora que o Senhor diz, olha, atente-se agora ao seu caminhar, atente-se, para que não te suceda algo pior e você prefira voltar ao estágio anterior, porque ele aceitava receber o olhar de cima para baixo. E tem pessoas que estão nessa condição passiva que aceitam receber olhares de cima para baixo. Elas se consideram inferiores. O tempo inteiro estão reclamando das coisas que a vida fizeram a ela. E você precisa acabar com esse discurso. Você precisa entender que os estressores que vêm no seu cotidiano é uma mensagem divina para te tratar, para te progredir. E aí para de olhar sempre pelo lado ruim, sempre pelo lado que está te atrasando. Não, olha pelo lado que está te impulsionando. E a partir de então você passa a enxergar a vida com mais gratidão. Você passa a enxergar a vida como Deus te entregando instrumentos existenciais para que você se fortaleça na antifragilidade. Você sendo um antifrágil, você está provocando uma construção no seu DNA para progredir em próximas gerações. Porque aí o filho de um lutador
será a esperança de uma nação. Não um filhinho mimado. Não aquele filhinho que tem tudo, não. É aquele filho que aprende desde cedo. E de fato, quando você olhar a sua história, pare de reclamar aquilo que aconteceu e olha, nossa, Deus me preparou. Há um ditado, e eu entro na finalização da mensagem, estava até contando ontem sobre... Há um jargão militar que diz assim, a merda une. Quando você vê um pelotão, quando você vê um agrupamento desunido, isso é comum, o que você faz? Você começa a impor carga neles. Carga. Acorda mais cedo, chofe, e faz sofrer. Eu não vou nem ficar falando aqui, faz sofrer. Você vê que você une o pelotão. Ou seja, a merda une. E aí a gente estava olhando um filme aqui, assistindo um filme na Netflix, e estávamos vendo aí esse filme da história de noruegueses que lutaram contra os nazistas, e você vê esses países que viveram em guerras. Crianças que cresceram na guerra. Você vê que esses países têm uma noção de nacionalidade que o Brasil não tem. Que guerra vocês enfrentaram? Nenhuma. Agora, o país que lutou por si, eles são patriotas, eles sabem da sua história. Não, meu pai estava na guerra, o meu pai... Enfim, o senso de luta pela sua terra os une. Essa compressão os faz ter um senso de quem eles são. Portanto, para encerrar, em um livro chamado Nação Empreendedora, o melhor livro sobre Israel, do Paul Singh e do Daniel, esqueci o nome, ou é Daniel Edem, Nação Empreendedora, aí conta a história do jovem que criou os carros elétricos, né? Ele criou o projeto e pediu, ele queria sentar com o primeiro-ministro e arranjaram a entrevista, ele senta com o primeiro-ministro e aí na hora que ele vai apresentar para o primeiro-ministro, tá, legal, mas quem vai acreditar nesse projeto? Não, eu só quero que você me arruma uma reunião com o dono da GM, o dono da Toyota, o dono da Nissan, beleza, arrumaram a reunião. Na hora que sentou lá, aí algumas montadoras, olha, não, cara, esse projeto é inviável, pô. Como que eu vou colocar esse projeto na Alemanha? A Volkswagen olhou, como que eu vou colocar? Um carro elétrico, ele tem autonomia de tantos quilômetros. A Alemanha, olha o tamanho dela. Como que eu vou colocar vários postos de abastecimento elétrico para poder suprir a frota? Não, isso é inviável. Quanto tempo vai durar a bateria? E começaram a colocar objeções, até que uma das montadoras do Japão tinha esse projeto na gaveta. E olharam e falaram, eu gostei desse projeto, faz o seguinte, me apresenta a solução desses problemas. Esse cara entrou, ele disse que ficou 2 dias. E aí na hora que ele foi apresentar, isso é genial. Ele falou assim, olha, o país perfeito para a aplicação do meu projeto é Israel. Porque Israel é um país pequeno e é um país circuncidado por inimigos. Então quem está com carro aqui não faz viagens intercontinentais, não faz viagens de um país a outro, ele só fica aqui. Então a melhor aplicação é aqui, pronto. O primeiro país com a frota elétrica qual foi? Israel. Genial! Ele falou, todos os estressores, né? Estou usando essa palavra, mas todos os inimigos de Israel contribuíram para a aplicação do projeto dele, porque Israel está cercada. E para você saber, Israel é menor que o estado do Paraná. Israel é a 5ª economia do mundo. Israel é o país que mais tem startup na Nasdaq. Israel tem a melhor tecnologia bélica, a melhor tecnologia de agropecuária, de agronomia do mundo. Melhor sistema de inteligência do mundo é de Israel. Como assim um país? Porque é comprimido. A compressão é o segredo de tudo que nós estamos contemplando como matéria. Foi a compressão. Porque se você expande, você dilui. Portanto, a autorresponsabilidade é a compressão do ser. E o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, para você que está me assistindo e me ouvindo, é: aceite ser comprimido.